Escorpião, há alguém neste exato momento que carrega um peso no peito toda vez que pensa em você, alguém cuja consciência não encontra descanso, alguém que tenta dormir, mas sente o coração apertar porque sabe exatamente o que fez e sabe que aquilo não deveria ter sido feito com você. Esta pessoa está vivendo um desconforto silencioso, profundo, quase físico, como se o universo tivesse decidido que agora seria o momento perfeito para mostrar a ela a consequência real das suas escolhas. Não é apenas culpa, não é apenas arrependimento, é vergonha verdadeira, uma vergonha que corrói por dentro, porque finalmente ela compreende que machucou a pessoa errada, a pessoa que menos merecia sofrer, a pessoa que ofereceu algo raro e autêntico em um mundo onde tudo é tão descartável. E o mais importante é que você precisa saber disso não para alimentar vingança, não para reacender feridas antigas, mas para finalmente entender que o ciclo está se encerrando, que a justiça cósmica está sendo servida silenciosamente em seu favor, e que aquilo que você nunca recebeu em palavras está sendo compensado em energia. O que está prestes a ser revelado aqui é a chave para o encerramento emocional que você buscou por tanto tempo, o fechamento que permitirá que você respire com uma leveza que talvez nem se lembre mais de sentir. O universo quer que você saiba que nada do que aconteceu ficou impune, que nada foi esquecido, que a balança finalmente se moveu e que você não está mais preso ao passado. A pergunta é, você está preparado para descobrir que aquela dor antiga está sendo desfeita agora mesmo, enquanto a justiça espiritual trabalha silenciosamente ao seu favor? Escorpião, por muito tempo você carregou dentro de si uma ferida que ninguém ao seu redor conseguiu ver completamente, uma dor silenciosa que você manteve escondida porque não queria dar a ninguém o poder de saber o quanto aquilo machucou, e é exatamente por isso que você tentou seguir em frente como se nada tivesse acontecido, analisando cada detalhe sozinho, revivendo conversas, repassando olhares, tentando entender em que momento tudo começou a desmoronar. Você se perguntou repetidas vezes se confiou cedo demais, se abriu portas internas que deveriam ter continuado fechadas, se sua intensidade, tão natural e tão autêntica, foi mal interpretada, subestimada ou usada contra você. E porque você é Escorpião, um signo que sente profundamente mas raramente demonstra a profundidade do que sente, você preferiu carregar tudo em silêncio, tentando manter o controle externo enquanto internamente buscava explicações que nunca vieram. A verdade, porém, é clara como água sob a luz da lua, o problema nunca foi você. Nunca foi a sua profundidade, nunca foi a sua lealdade, nunca foi a intensidade com que você ama ou se entrega. O problema foi a incapacidade daquela pessoa de reconhecer o valor do que recebeu, a imaturidade emocional de alguém que não estava preparado para lidar com alguém como você, alguém que ofereceu presença verdadeira, conexão real, energia sincera em um mundo onde tantos só sabem se relacionar na superfície. Você se culpou por muito tempo porque tentou encontrar lógica em algo que simplesmente não tinha lógica, tentou encontrar sentido em atitudes que nasceram de confusão, medo, ego, e não da verdade. E enquanto você mergulhava em camadas internas, tentando entender se havia feito algo errado, aquela pessoa seguia a vida acreditando que tinha saído ilesa, que tinha tomado a decisão certa, que não havia deixado para trás algo que valia a pena. Mas a energia nunca mente, Escorpião, e agora ela está cobrando tudo. Aquela pessoa finalmente está sendo confrontada com o exato sentimento que plantou em você, sentindo agora a mesma falta, a mesma insegurança, a mesma dor profunda de ter perdido algo que não se recupera. E você, pela primeira vez em tanto tempo, começa a perceber que talvez a resposta nunca estivesse nas suas falhas, porque você nunca falhou, e sim na incapacidade do outro de lidar com alguém tão raro quanto você. Escorpião, agora é o momento de lançar luz sobre algo que você talvez já tenha sentido intuitivamente, essa vergonha, esse arrependimento profundo, esse peso psicológico que alguém carrega hoje tem um rosto muito específico, um rosto que provavelmente já apareceu na sua mente antes mesmo de o mencionar. E para compreender melhor quem é essa pessoa, vamos explorar as 3 fases energéticas do seu signo, porque Escorpião não nasce apenas em uma janela temporal, ele nasce em estágios, em intensidades diferentes, em configurações que determinam não apenas quem você é, mas também que tipo de conexão o universo coloca no seu caminho. Se você nasceu entre 23 e 31 de outubro, a energia mostra claramente que essa pessoa pertence ao seu círculo profissional, alguém que subestimou suas habilidades, que duvidou da sua competência, que tomou decisões movidas por competição ou insegurança e hoje sente o peso disso, percebendo que perdeu alguém extremamente valioso não apenas emocionalmente, mas estrategicamente. Se você nasceu entre 1 e 10 de novembro, o arrependimento vem de um relacionamento íntimo ou uma amizade profunda, alguém que recebeu seu afeto, sua lealdade, sua entrega emocional e devolveu com descaso, imaturidade ou covardia. Essa pessoa, hoje, sente a ausência do seu olhar, da sua energia, da sua presença, como se tivesse perdido uma âncora que mantinha tudo em equilíbrio. E se você nasceu entre 11 e 22 de novembro, a vergonha vem de alguém do círculo familiar ou social próximo, alguém que julgou você injustamente, alguém que não entendeu a sua alma complexa e que agora percebe que estava completamente errado, enxergando o quanto sua intuição era certeira e o quanto seu valor era real. Em cada caso, há um ponto comum. Essa pessoa está enfrentando o momento exato em que a vida a obriga a reconhecer seu erro, a encarar a verdade do que fez e a compreender que perder você não foi apenas uma consequência, foi a maior lição que ela já recebeu.
E essa lição está acontecendo agora, no silêncio da consciência dela, enquanto você começa a emergir para uma nova etapa completamente liberto da dúvida que antes o prendia. Escorpião, existe uma lei silenciosa que rege todas as relações humanas, uma lei que não precisa ser explicada porque atua de forma precisa, inevitável e absolutamente justa, a lei do retorno. O universo sempre encontra um caminho para devolver às pessoas aquilo que elas colocam no mundo, não necessariamente da mesma forma, não necessariamente pela mesma pessoa, mas sempre com a mesma intensidade emocional. E agora, essa lei está operando na vida daquela pessoa que lhe causou dor, daquela pessoa que acreditou que seria ilesa, que pensou que suas atitudes poderiam ser descartadas sem que nada voltasse para ela. Hoje, ela está vivendo exatamente aquilo que fez você sentir, a sensação de ser ignorada, de ser diminuída, de ser tratada como se fosse substituível, como se sua presença não tivesse valor. Ela está passando pela frieza que lhe deu, pela indiferença que projetou, pelo vazio que deixou no seu coração, e está percebendo, talvez pela primeira vez na vida, o impacto real das suas escolhas. Ela oferece algo sincero e é rejeitada. Ela tenta se aproximar de alguém e é vista apenas como uma opção. Ela finalmente entende a dor de não ser reconhecida, de não ser escolhida, de ser tratada como descartável. E o mais impressionante é que ela sabe exatamente por que isso está acontecendo. Não importa quantas desculpas tente criar, não importa quantas justificativas invente, a consciência dela sempre retorna para o mesmo ponto. Eu fiz isso com Escorpião. Esse pensamento a atormenta, porque não há como escapar de si mesma. Ela olha para a própria vida e percebe que está colhendo frutos da desordem que plantou, e agora o universo exige dela maturidade, reflexão e responsabilidade. O arrependimento que ela sente não é superficial, é profundo, é transformador, é doloroso, porque força essa pessoa a enxergar o próprio reflexo distorcido, obriga-a a confrontar o fato de que destruiu algo precioso por causa de ego, medo ou imaturidade. E enquanto ela enfrenta essa tempestade emocional, você começa a sentir um alívio que não sentia há muito tempo, porque finalmente entende que não era sobre você falhar, e sim sobre ela não estar pronta para alguém da sua intensidade e verdade. Escorpião, quando você se conecta profundamente com alguém, a ligação não é apenas emocional ou psicológica, ela é energética, quase espiritual, formada por camadas invisíveis que se entrelaçam entre a sua alma e a da outra pessoa. E quando essa ligação é rompida de forma dolorosa, um cordão energético permanece, mantendo você preso a sentimentos, memórias e emoções que, mesmo após meses ou anos, ainda parecem vivas dentro de você. Esse cordão é o que faz você sentir um certo peso no peito quando lembra dessa pessoa, é o que cria aquela sensação de que algo ainda está pendente, como se faltasse uma conclusão clara, uma resposta final, uma validação que nunca chegou. Mas agora, algo extraordinário está acontecendo. A vergonha, o arrependimento e o desconforto que essa pessoa está sentindo funcionam como uma espécie de tesoura cósmica, cortando lentamente esse cordão que manteve você energeticamente ligado a ela. Cada noite em que ela pensa em você e sente a dor do que fez, esse cordão enfraquece. Cada vez que ela reconhece internamente a magnitude do erro, o elo se solta um pouco mais. Cada momento de consciência que ela vive se transforma em libertação para você. E quando o cordão finalmente se romper, você sentirá uma mudança tão intensa que quase parecerá física. Você pode acordar um dia e perceber que algo dentro de você está diferente, mais leve, mais claro, mais aberto. A energia que estava presa no passado retorna para você como uma onda de força vital, trazendo criatividade, foco, entusiasmo e uma clareza emocional que você não sentia há muito tempo. Isso porque Escorpião não apenas corta laços, ele renasce deles. O rompimento desse cordão não representa apenas o fim de uma conexão tóxica, representa o início de um ciclo completamente novo, onde você não carrega mais a dor, a dúvida nem o peso emocional que não lhe pertenciam. Pela primeira vez em muito tempo, você estará inteiramente disponível para a sua própria vida, para seus próprios desejos, para relacionamentos que realmente reflitam sua profundidade e sua verdade. Escorpião, existe algo em você que poucas pessoas no mundo conseguem compreender completamente, e esse é justamente o motivo pelo qual tantas conexões que você vive acabam marcando profundamente tanto você quanto os outros. Quando você ama com a alma inteira, quando confia com intensidade rara, quando se entrega de maneira absoluta, oferecendo presença, lealdade, profundidade emocional e uma espécie de sinceridade crua que muitas pessoas não estão preparadas para receber. Você não oferece metade, não oferece superficialidade, não oferece algo fácil de substituir. O que você entrega é precioso, é raro, é profundamente transformador, e exatamente por isso, muitos não sabem o que fazer com isso. A pessoa que o machucou recebeu algo que não aparece duas vezes na vida, o olhar profundo que enxerga a alma, a lealdade que permanece mesmo durante o caos, a energia que cura e destrói ilusões ao mesmo tempo. E porque ela não tinha a maturidade emocional necessária, tratou isso como se fosse comum, como se fosse algo garantido, como se você fosse apenas mais uma presença na vida dela. Mas agora, com a ausência da sua energia, ela entende que nada do que você ofereceu era comum. Ela percebe que as pessoas ao redor são superficiais, instáveis,
incapazes de sustentar conexões reais. Ela vê que tudo que encontra são relações descartáveis, vazias, construídas na conveniência e não na alma. E é aí que a memória de você se torna insuportavelmente forte, porque você era exceção em um mundo de cópias baratas. Ela percebe que jamais encontrará alguém que a ame como você, que enxergue como você, que toca a alma dela como você tocou, mesmo sem fazer esforço. E é exatamente essa percepção que gera a vergonha mais profunda, não apenas a vergonha do que ela fez com você, mas a vergonha de ter falhado consigo mesma, de ter desperdiçado algo valioso por ignorância, orgulho ou medo. Enquanto ela enfrenta essa dor interna, você começa a ver sua própria luz com mais clareza, percebendo que nunca foi sua responsabilidade ser entendido por quem não tinha capacidade emocional de enxergá-lo. O universo está apenas lembrando você de algo que sempre foi verdade: você é raro, você é intenso, você é transformador, e nem todos merecem acesso à sua profundidade. Escorpião, o que está acontecendo dentro de você neste momento é algo que poucas pessoas conseguem compreender, porque não se trata apenas de superar uma dor ou de seguir em frente, trata-se de uma transformação completa, quase alquímica, que muda sua forma de ver a si mesmo, suas relações e o mundo ao seu redor. Você está deixando para trás versões antigas de si, versões que carregavam culpas que não eram suas, dúvidas que não pertenciam ao seu coração e pesos que você assumiu por acreditar que poderia ter feito mais, que poderia ter amado melhor, que poderia ter prevenido a dor. Mas agora, conforme o cordão energético é cortado e a consciência da outra pessoa se expande, você começa a enxergar que nada disso era responsabilidade sua. O que está renascendo dentro de você é uma clareza poderosa, uma espécie de sabedoria silenciosa que ilumina não apenas o passado, mas também o seu futuro. Você percebe que sua intensidade não era exagero, era verdade. Sua lealdade não era fraqueza, era força. Sua sensibilidade não era vulnerabilidade excessiva, era percepção aguçada de almas e intenções. E é exatamente essa compreensão que faz você recuperar partes de si mesmo que ficaram congeladas no tempo por causa dessa dor. Seu instinto, que sempre foi uma das suas maiores armas, volta ainda mais forte. Sua intuição, que percebe mentiras antes mesmo que elas sejam ditas, se afina novamente. Seu senso de valor pessoal se eleva como uma fênix das cinzas, lembrando você de que nunca precisou ser escolhido por alguém que não tinha capacidade emocional para reconhecer quem você realmente era. E, ao mesmo tempo, você começa a desenvolver um filtro natural, um radar emocional tão preciso que será impossível para qualquer pessoa entrar na sua vida sem passar pela triagem energética da sua alma. Você não aceitará mais migalhas, não investirá mais em quem não investe em você, não tentará mais salvar aqueles que se afogam de propósito. Sua energia não será mais desperdiçada. A partir deste ponto, você se torna mais seletivo, mais forte, mais inteiro, e as pessoas que entrarem na sua vida terão que vir com verdade, profundidade e reciprocidade, porque é isso que seu novo eu exige e merece. Escorpião, quando um ciclo energético tão profundo chega ao fim, o universo sempre envia sinais claros, embora sutis, de que algo foi finalmente resolvido em um plano que vai muito além da lógica humana. Esses sinais não surgem de forma aleatória, eles aparecem como confirmações espirituais, pequenas mensagens que dizem, de forma silenciosa e precisa, que você está sendo libertado. Um dos primeiros sinais é a mudança na maneira como você pensa sobre essa pessoa. Antes, qualquer lembrança trazia dor, confusão, raiva ou tristeza. Agora, quando ela surge em sua mente, o que você sente é uma indiferença tranquila, quase uma neutralidade emocional que demonstra que a ferida foi fechada. Outro sinal importante são os sonhos. Escorpião, por natureza, é um signo profundamente conectado ao inconsciente, então o universo costuma se comunicar com você através de imagens oníricas. Se essa pessoa aparece em seus sonhos, você perceberá que a energia do sonho mudou, já não é um sonho de reencontro ou desejo, mas sim um sonho de encerramento, de despedida, de última página sendo virada. Muitas vezes, o sonho mostra portas se fechando, caminhos divergindo, ou você simplesmente caminhando em direção à luz enquanto essa pessoa fica para trás. Isso não é nostalgia, é libertação. Outro sinal é a ausência de reação emocional quando essa pessoa tenta se aproximar novamente, seja por uma mensagem, uma curtida antiga, um comentário indireto ou qualquer tentativa sutil de reabrir portas do passado. Você percebe que não sente desejo de responder, nem curiosidade sobre o que ela quer, nem vontade de retomar aquilo que já terminou. Isso é prova de que o cordão energético foi cortado. Sua alma reconhece o encerramento antes mesmo da sua mente entender. E o sinal final, talvez o mais poderoso, é que você começa a sentir uma abertura interna para o futuro, uma sensação de leveza que se expande no peito. De repente, você consegue respirar fundo, consegue sonhar novamente, consegue imaginar possibilidades novas sem sentir o peso da experiência anterior. É como se o universo estivesse preparando espaço dentro de você para algo muito maior, algo alinhado à sua verdadeira essência, algo que não poderia entrar enquanto seu coração ainda estava preso ao passado. Escorpião, o que está acontecendo agora em sua vida não é apenas uma virada de ciclo, é um fechamento divino,
um acerto de contas espiritual que finalmente devolve a você aquilo que sempre foi seu por direito, a clareza, a paz interior e a liberdade emocional. Durante muito tempo, você carregou perguntas silenciosas dentro de si: será que eu exagerei? Será que fui sensível demais? Será que a culpa foi minha? E essas perguntas ecoaram por meses, talvez anos, sem que você encontrasse respostas satisfatórias. Mas agora, com o arrependimento da outra pessoa, com a vergonha que ela sente ao reconhecer o que fez, e com a forma como o universo está se movendo a seu favor, você finalmente recebe a validação que sempre buscou. E essa validação não vem da boca de alguém, não vem de um pedido de desculpas ou de um reconhecimento tardio, ela vem do próprio cosmos, que mostra, através de acontecimentos concretos, que você nunca esteve errado. A justiça não aparece em forma de vingança, mas em forma de equilíbrio. Você não precisava provar nada, não precisava se justificar, não precisava reviver a dor repetidas vezes para que alguém entendesse o impacto das suas ações. A vida providenciou tudo por você. E, com isso, algo muito profundo começa a mudar dentro do seu coração. A ferida finalmente cicatriza. O ressentimento se dissolve. A necessidade de explicação desaparece. E nasce dentro de você uma sensação poderosa de licença para seguir em frente, para construir uma nova etapa sem carregar pesos emocionais que já não fazem parte da sua jornada. A partir deste momento, você começará a notar novas oportunidades, novos caminhos, novas pessoas se aproximando de você com vibrações completamente diferentes daquelas que você atraiu no passado. Isso acontece porque sua energia mudou, porque o espaço que estava ocupado pela dor agora está livre para receber o que é genuíno. E, talvez pela primeira vez em muito tempo, você conseguirá olhar para o futuro com confiança, com serenidade, com uma sensação nítida de que algo grandioso está por vir. O universo não apenas fechou um ciclo, ele abriu uma porta. E essa porta leva a um futuro onde seu valor será reconhecido desde o início. Escorpião, uma das maiores transformações que esta experiência trouxe para você não é apenas a cura da dor passada, mas a forma como você passa a enxergar e selecionar suas relações daqui em diante. O universo não permitiu que tudo isso acontecesse apenas para que você sofresse ou aprendesse de forma solitária. Ele permitiu porque estava moldando em você uma consciência nova, mais afiada, mais seletiva, mais alinhada com o seu verdadeiro valor. A lição central aqui é a reciprocidade, algo que você sempre ofereceu, mas raramente recebeu na mesma medida. Por muito tempo, você se doou intensamente, investiu emocionalmente em pessoas que não tinham a capacidade de retribuir sua profundidade, sua lealdade ou sua presença verdadeira. Você aceitou migalhas acreditando que era o máximo possível, tolerou inconstância porque via potencial nos outros, tentou salvar relações que já estavam energeticamente quebradas. Mas agora, tudo isso muda. A experiência que você viveu serviu como um filtro, um treinamento invisível que te ensina a reconhecer, logo no início, quem vem com intenção genuína e quem vem apenas para consumir sua energia. Você passa a identificar, quase instintivamente, o desequilíbrio, aquele padrão onde você dá 100% e recebe 10%, onde você se entrega e o outro hesita, onde você oferece verdade e recebe superficialidade. Seu radar interno, que sempre foi poderoso, se torna ainda mais preciso. Você não terá mais paciência para relações mornas, para pessoas indecisas, para vínculos que drenam sua energia ao invés de fortalecê-la. E por isso, você começará a atrair um tipo completamente diferente de pessoa, pessoas que valorizam profundidade, que entendem a importância da lealdade, que reconhecem o raro quando encontram. Pessoas que não têm medo da intensidade emocional, que não fogem da verdade, que não se assustam com sua profundidade, ao contrário, elas são alimentadas por ela. Essas novas conexões serão estáveis, maduras, recíprocas e construídas em bases sólidas. E à medida que você se alinha com esse novo padrão, a antiga pessoa que o feriu se torna apenas um capítulo distante, uma lembrança que não pesa e não define mais nada. Ela observará, de longe, sua evolução, seu brilho, seu renascimento, e compreenderá, em silêncio, que nunca poderá fazer parte do futuro que você está construindo. Porque agora, Escorpião, você só permite o que é verdadeiro. Escorpião, chegamos ao momento mais poderoso desta jornada, o encerramento final, aquele ponto em que você finalmente percebe que tudo o que viveu não foi um castigo, mas uma preparação. Você não foi vítima, você foi instrumento. Você não foi descartado, você foi redirecionado. O universo não permitiu que essa pessoa permanecesse na sua vida porque ela não tinha estrutura para acompanhar sua evolução, sua intensidade, sua verdade. E agora, ao observar a vergonha e o arrependimento que essa pessoa carrega, você entende que sua ausência se tornou a maior lição que ela jamais receberá. A verdadeira justiça não se expressa em confrontos, em explicações, ou em pedidos tardios de desculpa, ela se expressa quando a vida revela silenciosamente quem realmente estava certo. E agora, Escorpião, tudo aponta para você. A vitória que chega até você não é barulhenta, é profunda, é interna, é transformadora. É a vitória de quem sobreviveu à escuridão sem perder a própria alma, de quem renasceu das próprias cinzas sem precisar provar nada para ninguém,
de quem seguiu em frente mesmo sem ter recebido a validação que merecia. A cada passo que você dá nessa nova fase, a energia muda. Você começa a sentir portas se abrindo com mais facilidade, pessoas genuínas se aproximando naturalmente, oportunidades fluindo onde antes tudo parecia travado. Isso acontece porque a energia que estava presa no passado finalmente foi liberada, retornando a você como força vital, como magnetismo, como poder pessoal renovado. E enquanto você avança, aquela pessoa que o feriu assiste tudo de longe, percebendo, talvez pela primeira vez, que perdeu algo que nunca mais encontrará. Ela vê você florescer, brilhar, criar novas conexões, construir um futuro que ela jamais poderia ter oferecido. E essa percepção, essa consciência silenciosa, é a forma definitiva de justiça cósmica. Mas o mais belo de tudo é que você não olha para trás. Não porque guarda rancor, mas porque finalmente entende que o passado não merece o mesmo olhar que o futuro que está sendo construído para você. Agora, você caminha com firmeza, com confiança, com sabedoria emocional. E ao entrar nessa nova etapa, lembre-se, você sempre foi raro, sempre foi profundo, sempre foi transformador, e agora o universo está finalmente colocando ao seu redor pessoas e caminhos à altura da sua energia. O ciclo se encerrou. Você está livre. E o melhor ainda está por vir.